Boa noite, sejam bem-vindos. Estaremos aqui fazendo uma live sobre povos e culturas de matriz africana. Hoje, o assunto será sobre o história e cultura do povo Nagovodum. E já está aqui nosso convidado, vamos chamá-lo. Boa noite. Boa noite, meu pai Samuel. Boa Boa noite. noite a todos do Instagram. Meu Colonfé a todos. Meu Motumbá, meu Macuyu. É um prazer sempre estar aqui. É uma satisfação muito grande poder compartilhar com o nosso povo de Axé e até quem não é de Axé também, um pouco da nossa cultura. Que maravilha, estou muito feliz de vocês estarem aqui. É uma satisfação para o projeto Conexões Africanas. Vocês sabem que a gente está construindo isso coletivamente e isso que está se tornando cada vez mais lindo, né? A forma da gente conduzir de uma forma de terreiro, mas não de terreiro para terreiro, de terreiro para o mundo, né? Então a É ideia verdade. é essa, a gente chamar as pessoas para o mundo e estar com a gente aqui. É, pai Gilmar vai entrar em outro. Isso que vocês combinaram? Só para a gente Isso. ver. Pronto, eu convidei pai Fernando para entrar aqui. Foi pai Fernando? Já já pai está chegando. Isso. Ele está Ah, na seja bem-vindo. Menina Bo- Rombono. O Deus lhe abençoe. Sua bênção, como é que tá? Abençoe, estou ótimo, graças a Deus. Bom, Encontrei mãe Kleine esses dias. foi, sim, ela me falou. Ficou feliz em ter de rever, né? É isso Mesmo que aí, assim a distância, né? com certeza. Com certeza. Mas é isso aí, vamos Vamos aguardar o pai Gilmar e aí a guardar o nosso. gente inicia, Isso aí. tá bom? Seja bem-vindo, Rubono. Uma satisfação. Sabe que A alegria de tê-lo aqui, né? satisfação é sempre nossa, com certeza. De tempo, né, que a gente já se conhece, então é uma alegria muito boa quando a gente revê os grandes amigos, né, Com aqui certeza. Com e, po certeza. e poder compartilhar para o mundo a beleza que é o nosso candomblé, né? Com certeza. É verdade. De Pernambuco para o mundo, não é de qualquer lugar não, é de Pernambuco. Pernambuco tem candomblé, tem um Xé também, né? Exatamente. Isso que Com é certeza. maravilhoso. E aí, para a gente, enquanto o pai Gilmar está vindo, pai Kennedy, eu queria fazer logo uma pergunta que a gente começa já a animar o nosso bate-papo aqui, a nossa live. Fala um pouco da tua trajetória no Candomblé, como é que é, foi esse chamado, como você sentiu esse chamado? Fala um pouco da tua história, foi desde criança, foi de qual idade, foi aonde, foi como? Conta esses detalhes pra gente, que eu acho que todo mundo vai gostar. Bem, minha história no candomblé, ela se inicia desde eu criança, né? Desde que eu começo a me entender por gente, como diz o ditado, né, popular. Sempre tive envolvimento com a cultura afro dentro do meu ser familiar, e com a convivência, né, com o vivenciar a prática do candomblé, né, o orixá foi me envolvendo, me acolhendo, né, eu sempre participei de praticamente tudo que acontecia no terreiro, né, por ser de dentro da família, né, então o orixá ele abriu seus braços para que eu pudesse pousar nos braços dele, né, então eu fui acolhido
né, pelas divindades, né, pelos orixás e pelos voduns. Né? Mas esse chamado ele veio se intensificar quando eu completei meus 11 anos de idade, já ia fazer 12, né, no ano de 2009, mas bem antes disso eu já estava dentro, né, envolvido dentro do axé. Mas em 2009 foi quando eu recebi o chamado do orixá para me iniciar, né, através de Obaluaê, né, Sapatá, e meu pai Oxóssi, né, que me chamaram junto a meu irmão, né, consanguíneo, para a gente se iniciar. Hoje meu irmão é Axogum da casa, e eu sou o pai pequeno do axé. Então, são 12 anos de muita luta, de muita batalha, né, enfrentando intolerância religiosa desde a minha infância, por ser de candomblé. Então, para mim, é uma honra assim, ser escolhido pelo orixá, para fazer parte dessa cultura tão rica e tão maravilhosa que é o candomblé. Maravilha, que bom saber da sua história. Boa noite. Vai ficar aí? Vou a benção de todos, compadre. Axé, cheguei, viu? Meu compadre. Ficaram juntinho? Ótimo. Tá bom, então. A gente ia revezar aqui, então tá ótimo. Estamos em casa, então. Que maravilha. Estamos todo mundo junto já. Ok. Então, aproveitando a pergunta, a gente poderia perguntar para Gilmar também, falar da trajetória dele, né? No candomblé, que deve ter longas histórias aí, né? Para nos contar, para brilhantar essa live. E aí, Pé Gilmar, sua bênção. Conte aí sua história linda. Rapaz, narrar essa história é uma história que a gente começa meio perdido, como todo mundo que tem o desencontro promovido por a excelência hoje, né? Há muitos anos no mundo dos mortos, o senhor Rui Barbosa nos deixou perdido. Quando ele queima de registro, né, dos nossos antepassados, a gente se perde ali de 1904 para cá para tentar se achar. Sim. Mas então, eu sou neto de uma africana. Alguma coisa que a gente conseguiu levantar é que ela seria oriunda de Abomey, mas aqui no Brasil, né, a terra dela não seria na sua originalidade para Iemanjá, mas aqui no Brasil ela passa a cultuar Iemanjá, aqui no Brasil já, como escrava, né? É a avó da minha mãe. Minha mãe também é filha de Iemanjá, tem uma linhagem muito forte a partir da minha bisavó, minha mãe, as 3 irmãs, pai Fernando. No caso, as minhas 3 tias, né, maternas, junto com mãe, todas filhas de Iemanjá. Com detalhe, de Iemanjá com Obaluaê. Trazendo esse Obaluaê, outra traz um Ogum ali, mas assim, sempre Obaluaê trazendo. Era isso que a gente tinha na família. Então, a gente vai depois se identificar com o povo Assobá, né? O povo Assobá, daquela região, antes de ter fronteira, antes de ter fronteiras ali entre Benin, que é Nigéria, a grande Urubalândia. E aí a gente vai se entender com esses primeiros povos, já chamados de Anagono Vodou, ou Vodou Anagono, como o pai Fernando bem sabe, que já estava lá naquela chamada Guerra dos Assobá dos 70 anos, que os Yorubás passam dentro de terra Jeje, e depois tem o conflito, depois do conflito de Rei Besou, que aí o povo de Daomé invade também, só não toma conta de Oió, mas toma aquela região que é ali de Lagos, que ainda tem muito Agudás também ali naquela região, onde é Lagos ali, aquela região de Contonu, e era tudo uma terra só. Queto, inclusive, Pai Alabi, fazia parte do território do Daomé. Depois é que ele é integrado à região nigeriana, depois da fronteira, né? Quando é posto fronteira pela colonização. Então, nosso ponto de origem está bem ali, bem dividido entre povos iorubás, tanto do Benin hoje como da Nigéria. A gente não tem como saber ao certo. O que é que eles trazem para a gente nesse legado na história? A gente vai se encontrar. Minha mãe foi iniciada por seu Correia de Oxalá, de Casa Amarela, Samuel. Daquela região de Casa Amarela, um dos povos antigos que não eram vinculados ao sítio, eles eram vinculados a seu Claudino Gomes de Almeida, né? Bambocheu Biticô, que aqui também teve em Pernambuco e muita gente não sabe. Mas José Jorge de Carvalho, ele tem esse registro e tem uma entrevista reafirmada com o saudoso Paulo Braz,
onde ele vai narrar que o pai Adão, inclusive, consultava alguns odus, né, com esse Claudino, que eles eram contemporâneos, que era o pai do Eustáquio Gomes de Almeida, que pouco se fala, mas que na história, com a morte do pai Adão, quando os filhos deles, tanto o seu Zé Romão como o seu Malaquias, no sítio, eles eram Axogum, na verdade, do pai Adão, os filhos carnais. Aí quem tinha a competência de fazer as adivinhações durante um período, enquanto esses meninos terminavam de se estruturar no conhecimento, foi Eustáquio Gomes de Almeida, ou Luô Beim, que era filho desse Claudino, né, que vinha a ser nosso parente também. Era filho desse Claudino e dominava tanto o conhecimento dos odus em afinco, e também foi um pedido, ele chegou a ser confrade, ele era confrade também de seu Martiniano Bonfim, né, que é o Ogeladê, que era um baiano, um afro-baiano, mas que navegava muito, visitava muito Pernambuco, porque ele conheceu a questão da tradição afro-pernambucana através de uma ida de tio Marcos, Obassaniá, que vai ajudar o Babi e Manhaninha a fundar o Opoafonjá. Entendeu? Isso, se vocês pegarem o documento de Felisberto Benzinho, né? E aquele seu Baru, que também vai chegar lá no Rio de Janeiro, ele vai justamente retratar algumas narrativas onde ele diz que, por exemplo, ele vai falar de Zezinho da Boa Viagem, que é quem traz raízes de quem diz aqui, antes de pai Fernando chegar aqui em Pernambuco, do que é o jeito que a gente tem em Pernambuco. É o jeito de Boa Viagem, não, que é considerado por ele lá como na Govodum, porque já não se fazia o jeje dentro da tradição de Tatafomontim. Então tem esses cruzamentos. Aí a gente vai mergulhar mais um pouco, Samuel, e vai encontrar, por exemplo, a origem de Fatinuqué, e não Ifatinuqué, mas Fatinuqué, e Fá vem do Fombé. Me corrija aí, viu, pai Fernando, meu compadre? Fá, né? Fá vem de Vodum, e ela vem dessas terras chamadas ali daquela região também dos Assobás. E o que é que vai acontecer? Ela traz realmente, sim, o culto do Iemanjá, e ela tinha um irmão carnal, aonde chamavam ele Seu João de Otolu. Otolu, além de ser uma cidade, também é uma cidade no Benin, e tem essa questão de comportar os aboquê também, os caçadores. Então, se alguém que é parente de alguém que é da região de Otolu, né, consanguíneo, vinda do Daomé, ela traz um culto Vodum, ou Vodum Anagô. Automaticamente a gente tem a semente do sítio plantada por Locô e não Iroco. Vai virar Iroco a partir de 1919, com a morte dela, quando aí se quebra o matriarcado aqui em Pernambuco, e aí assume esse patriarcado fundado a partir de Pai Adão, Samuel. Mas, enfim, falando da nossa história, um pouquinho do resgate dos nossos ancestrais, dos nossos ensaios. Maravilha! Aí, eu tava falando. Olha, deixa um pouquinho pro curso. Deixa um pouquinho pro curso. Tô brincando, pode contar só da... Eu tô brincando, é pra contar mesmo. Pode continuar, meu pai. Desculpa, brincadeira. Da minha mãe, com o seu Correia, aí ela reafirma, né? Minha avó conhecia, era um compadre. Minha avó também foi comadre de um saudoso Mané Dodê de Iemanjá, também de Casa Amarela, região de Casa Amarela, zona norte do Recife. E é lá que eu tenho, por exemplo, meu primeiro contato, meu primeiro bori, ainda de menor, de 16, 17 anos, que eu faço, estava bem ruim, meu avô já prenunciava que esse era meu caminho de sacerdócio, né? Uma coisa que eu não queria, meu sonho era ser lutador de boxe, porque achava que minha mão era grande. Mas, enfim. É uma outra história. Mas aí a gente vai e começa a ter o contato, né, mais direto, na verdade, por mais que vivenciasse ali com as tias, com mãe, com meu avô, a gente começa a ter um contato mais direto, mais consciente, ali a partir dos meus 17 anos, que aí eu preciso realmente começar a tomar, né, consciência do que é que eu tinha que fazer. Aí vem de lá. Depois disso, aí com o falecimento do meu avô e da minha avó, a gente fica meio que assim, sem fazer muita coisa. Mamãe também não queria fazer muita coisa, talvez não aceitava muito essa coisa de assumir a responsabilidade que os mais velhos dela já vinham carregando. E aí a gente passa um período também dentro da Umbanda, né? A gente passa um período na Umbanda. Depois de um tempo sem nada, a gente passa um período dentro da Umbanda. A gente, inclusive, vai encontrar o meu querido Tauá, bem novinho, lá no Lar de Ida, na casa de seu Eli de Omolu. Viu?
a gente passa um período por ali, mas depois a gente acaba se reencontrando com o caminho do candomblé através de Alapafum, que era filha do Paiva. E aí, mesmo que sem querer o programar, lá estava a gente mergulhando de volta no Nagô Vodum. Porque quando a gente vai descobrir que o seu Paiva era filho de pai Jerônimo, que era filho de seu Estáquio, que eu já citei aqui, que era neto de seu Claudino, estava a gente de novo dentro do Nagô Vodum, né? A gente fez aquele giro do Aidô Edô, né, pai Fernando? A cobra girou e mordeu a própria cauda. Estamos logo de novo na circularidade. De volta para o princípio. É verdade. E aí, de lá para cá, a gente foi, né, tomou a obrigação, foi fazendo as coisas, foi aprendendo, revivendo, rememorando, né, as coisas da própria tradição, que não era tão estranha para a gente, porque a gente vem, né, de dentro, assim, acompanhando, ainda que na memória gestaltiana, Pai Alabi, né, das impressões das memórias guardadas, a gente foi rememorizando isso, retomamos o caminho, e aí acabamos no ano de 99, assumindo realmente o compromisso. A gente reabre o que seria o terreiro, ainda em Casa Amarela, com mamãe, eu fico como o babá quequerê, né? E a gente foi tocando o barco de lá para cá. Já se passaram aí um monte de tempo, né? Um pouco mais de, mais de 20 anos, aí 21 anos, 22, que a gente está na labuta já, assim, tipo, no caminho de sacerdócio. E nesse caminho eu recebi vários desafios, né? Inclusive numa visita aos eguns do Ilê Axel Baerim, Belbarim, lá que está aqui, né, com Alabá Crispim, mas eu fui lá com meu amigo, meu irmão, que eu considero a Ogiró, que a gente foi fazer uma visita, uma visita religiosa. E aí eu tive a honra de, quando o Ogiró convida a Babá Ocotô e Beaô, né, que é um parente também nosso, né, um ancestral nosso, e aí ele reconhece a nossa chegada, reconhece ali, a gente não estava no nosso seio, e ele diz assim, eu vim aqui, através dos babás dessa rama, mas para dizer que vocês são meus familiares. Foi muito massa, foi uma coisa, assim, uma experiência única, magnífica. E aí a gente volta com um desafio que é do AO, é Heró, mas era mais ou menos assim, o que eu posso dizer, era juntar aqueles que são da tradição que estava espalhada. E eu pergunto a babá, e ainda estão vivos, meu pai? Aí ele disse, quem tem fé caminha e com essa fé você encontra. E eu acabei encontrando, ainda no Pátio do Terço, ali naquele território, Pai Bill de Obaluaê. Pai Bill está com 93 anos, lúcido, foi filho de seu Estáquio, e posteriormente da morte de seu Estáquio em 55, ele toma obrigação com o filho, que é o Pai Jerônimo, o Ifá Bailá. Aí encontro Mãe Roxa do Odé, lá em Cachoeira, na Bahia, mas que era solterapolitana, e aí naquela região ali perto do Pilão de Prata, ali do pessoal de Paiaí, né, do pessoal de Aiçó, aí vai toma obrigação com Jerônimo, né, lá na década de 60. Aí temos ainda viva Inalda, que foi esposa, né, mãe Nalda, de Ifaderô, de Oxum, Jimum, que está lá em Brasília, esposa do Paiva. Essa é a mais famosa. E aí, como encontro, Mãe Naí, né, de Oiá, Mãe Naí de Oiá, Oiá Gambeleô, que hoje é minha sacerdotisa, né, que cuida de mim, e a gente tenta se cuidar uns dos outros, está com 87 anos, foi a última filha iniciada por Ifá Bailá, né, o pai Jerônimo Gomes de Almeida, é a última filha que ele iniciou, ali no comecinho da década de 70, no Orixá. Ela já vinha de Jurema, ela foi esposa de Ifá Bomi, que era filho de santo dele antigo, desde o Recife. A casa está em Natal há 50 anos, e hoje a gente se cuida lá. Então, acabou acontecendo a profecia de Baba Egum, de eu encontrar essas pedras preciosas para afinar, né? Trazer um refinamento ao que a gente já cultuava, né? Porque essa particularidade do Nagô Vodum, dele, por exemplo, Manhoga se declarava, tem um documento de Manhoga de Alaquete, que ela se declarava, eu sou Nagô Vodum. A gente tem um documento de Manhoga. Manhoga tirou um barco de Iaô, Samuel, ali em Bebinho Salgado, ali em Apipucos, um lugar chamado Bebinho Salgado, onde era a antiga federação. E aí o Paiva, junto com alguns babás, como Julião Gomes, né, o saudoso Babarobô. Aí o pessoal fez ali na federação um barco de 7 filhos. E aí veio Jerônimo, veio do Rio de Janeiro, ele estava no Rio de Janeiro nessa época, em Duque de Caxias,
e veio a mãe Olga. Foram os dois que apadrinharam esse barco. A maioria desse barco hoje já não estão mais vivos também. Entendeu? Já eram pessoas de certa idade e na federação fizeram ali e tomaram. Um deles foi a mãe Manjarina, de São Paulo, lá do Capão Redondo, faleceu aqui em Pernambuco. Ela era pernambucana, mas passou quase que a vida toda lá. A mãe Maria José Couto, de Oxalá, né? De Olufandeim também. Esse é o pessoal da história. Então a gente carrega esse povo aí como memória, como tradição, como ensinamento. E no roteiro, né, que está aqui também, para não fugir tanto, a gente deixou, por exemplo, a gente foi descobrindo aos poucos, e aí eu quero agradecer, e não é missa de corpo presente, eu tenho que registrar isso, encontrar Pai Fernando, né, para mim foi descobrir um tesouro, né, porque a gente, por exemplo, aqui a gente tinha um Vodum, que minha mãe trouxe de pai Correia, né, ainda muito moça. E aí ficava lá, os mais velhos, mas nunca falava, era Dambessu. E depois eu vou ver que é uma coisa que vai... Não é a mesma coisa, eu não sei se é, o Pai Fernando pode me ajudar, mas é algo que parece que com o Dambé, que é cultuado no Marri. Tem umas coisas que parecem, é semelhante, mas não é igual, eu sei que não é igual. Mas é o que eles trouxeram pra gente, e durante muitos anos, eu ficava assim, tipo, a gente cultua, faz o que eles ensinaram, tipo, o que é que dá ali? É isso, como a gente alimenta, é isso, você pede isso e acabou. Mas isso era o quê? Dambessu, pronto. É um dos voduns que tem aqui, que a gente vai se aproximar um pouquinho mais dele quando a gente conhece Pai Fernando, né? Exato. Com alguns diálogos, algumas coisas que a gente foi conversando, foi tomando algumas consciências. Por exemplo, a gente tem aqui também, depois que eu conheço, né, a Casa de Compadre, que a gente se aproxima, a gente acaba descobrindo, por exemplo, que alguns santos que já davam nome dentro do Nagô, aqui, na verdade, eles eram vodum que estava aqui dentro. É verdade. Né? Estava aqui dentro. Tem alguns nomes, alguns uruncós ou ruim aqui, né? Uruncó que a gente chama aqui, mas a gente sabe que é o ruim, né, meu pai? Aí a gente também tem ele, né? Sendo aqui tratado, né, como orixá no salão, mas no PG procurando dar aquilo que ele pede, porque quem manda é a divindade. Mas muitas vezes a gente ficava assim, mas meu Deus, dentro de Urubá, e a gente fica procurando referência em Urubá o tempo todo. Aí fica procurando uma referência de Urubá na Nigéria, onde a referência de Urubá nossa, pelo menos, está lá no Benin, nos Urubás do Benin. E isso vai fazer toda uma diferença cultural na forma de tratar essas divindades. Eita, já falei demais, vai comigo. Tá linda a história. Que linda. Olha, aqui tem muitos comentários, viu? Estão amando a história do Nagô Vodum, as pessoas. Estão mandando um abraço para Pai Fernando. Tata Taualoquecireto ficou aqui rindo desse teu encontro no Lar de Ita com ele, que ele nem lembrava. Então, as pessoas estão amando. Estão aqui prestigiando a nossa live. Pode falar, Pai Quente. Diga pai Manuel que não esquente não, que eu não vou dizer o ano não. Viu? Ele está aqui. Não, a gente vai tudo para Ramsés, né? Daqui a pouco a gente reveza aqui para ele entrar também, para dar as boas-vindas. Pode falar, Pai Quente. Mas é como o pai mesmo estava dizendo, nossa principal referência, né, de povo iorubá está concentrada no Benin, né, que é o que nos faz, né, ter essa propriedade de dizer que somos anagono, né, porque nosso povo, nossa família, nossa raiz está ali dentro devido a essa interculturalidade, né, essas questões de intercâmbio cultural que houveram entre Fões e Iorubás, né, conquistando um território do outro, né, e gerando desde sua raiz, né, desde o seu ponto de origem, que é o país do Benin, né, que é o que vem dar a nomenclatura do nosso nome, do nome da nossa tradição, né, que é o Nagô Vodum, que é essa união entre as duas culturas, a cultura Fon e a cultura Iorubá, que é o que traz a nossa particularidade, né, o que nos faz Nagô Vodum, né, os nossos costumes, a nossa língua, né, que também é o Fombé, além do Iorubá. Então, isso é Nagô Vodum. Mas até que ponto a gente pode visualizar o que é orixá, o que é inquice? Eu sei que talvez é uma linha meio bem tênue, né? Porque como houve uma união entre as tradições, então já se tornou até comum, né? Para vocês, né?
Mas para quem está de fora, como é que a gente consegue visualizar? Que a gente vê em Pernambuco, né? Aí, pai Gilmar, que é o mais velho, pode falar. A gente tem o povo Yorubá, certo? Queto. Queto ou só Nagô, né? A gente tem o povo Jeje, que pai Fernando é, vamos dizer, um que só cultua Jeje, né? A gente tem o povo Angola, então só é Angola. Mas como é que a gente poderia, a gente dizer assim, até que ponto é orixá e até que ponto é vodum? E o que a gente pode, assim, trazer isso para quem está ali, para uma questão de respeito, né? Porque, assim, uma das questões da gente estar aqui é para a gente justamente desmistificar e desfazer um racismo religioso, porque às vezes até entre as tradições existe, né? Ah, que misturou, ou tem sempre aquela conversa e isso sempre me incomodou um pouco da minha trajetória de axé, porque eu acho que onde tem axé é axé, e o que vale é o respeito. Se você vai na casa do outro, você tem que respeitar. E isso me dá até a oportunidade de eu externar isso, de algo que sempre me incomodou, de sempre ouvir algum comentário quando é algo misturado, né? Que acha que é misturado, mas mal sabe uma história, né? Uma trajetória que você contou aí, bela, linda, né? E que com certeza tem uma propriedade, porque já está integrado no teu axé, né? Isso. Aí eu queria saber até que ponto a gente pode falar algo que as pessoas possam ver isso com tanta naturalidade, porque você já externou bastante isso, mas eu queria saber, assim, detalhes, não de fundamento, mas de algo que alguém vá e respeite, e saiba que aquilo é integrado. E pronto, só isso. Então, muito massa, viu? A pergunta e você externar isso aí, esse sentimento também, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso seria a pergunta e é o pensamento de muitas pessoas, Samuel. Para a gente trazer essa linha tênue do que seria o ponto o divisor de águas ou o convergedor, a gente, por exemplo, tem que citar uma figura histórica que traz um marco legal. Durante muito tempo eu fui perguntando, tipo, mas Nagô Vodum, vocês fundiram aqui o Nagô ou o Queto com o Jeje, ou isso, aquilo outro. Eu também já ouvi centenas, trocentas vezes, né? E, na verdade, existe um elemento que vai trazer a prova científica, né? A história, né? Que é uma figura chamada Bambojue Adinimodo. Era um olobô dos povos ali onde é a região de Uidá, que veio para cá em 1639, vem como escravo. Na verdade, ele vendia, né, outras pessoas, e ele já era um soberano dos povos assobais naquela região. Então, ali naquela região onde tinha ali o porto de partida, né, ali perto de Cotonou, hoje chamado Cotonou, aquela praia onde eles faziam ali a travessia do esquecimento, né, aquela rodia toda. Ele era um cara que chefiava aquilo ali bem antes de Xaxá de Souza. Né? Xaxá de Souza já é um cara que é agudar, sai daqui do Brasil. Ele era afro-brasileiro, na verdade, a serviço do sistema. E esse eu estou falando no período onde está o auge de Gangazumba, após a Cotirene, no Quilombo dos Palmares. E essa figura, ela chega, e é uma história interessante, que no livro de Obafo Milayó, que é Eduardo Fonseca Júnior, tem essa referência, Zumbi, a história do Brasil que não foi contada. Página 289, se eu não estou enganado. Viu? Ele vai trazer justamente esses registros que eu estou falando, narrando aqui, né? E dizer um lance que está numa caderneta do Porto do Recife, ali perto da Cruz do Patrão, né? Que tenta se descobrir até hoje, Samuel. Tem toda aquela história envolvida, aquelas narrativas, né? Onde esse cidadão, Adinimodô, quando ele chega, só chega ele e o capitão. Porque todo mundo morreu de peste, pai Fernando. Deu uma peste, assolou uma peste, deu um escorbuto, a gota serena dentro do navio, que morreu a tripulação, os outros que estavam vindo escravizados, e só chegou esse camarada. E com detalhe, quando o capitão do navio entrega ele no porto, ele já chega com a fama de amaldiçoado. Ele era filho de seu Origenã, Sapatá Origenã. Né? E assim foi nos passados, está lá no registro. Ele era de Sapatá, Origenã,
E aí ele trazia justamente esse peso. Quando chega aqui, ninguém quis comprar esse camarada, ele era amaldiçoado. E a sinagoga judaica disfarçada recebe ele porque ele já falava vários idiomas. Uma coisa que não se diz. Nossos ancestrais africanos, eles já são poliglotas já desde o começo. Eles já se integram há muito mais tempo que a gente com várias línguas, né? Os árabes ainda falam menos línguas do que eles. E eles também falam árabe. Falam aramaico, hebreu, falam muita coisa. E não é de agora. Então, essa figura, ele tinha essa categoria de conhecer. Ele era uma linhagem real dos Assobais. Vem para Pernambuco e daqui, com a ajuda de alguns judeus, ele chega até Palmares. Passa pelo um quilombo ali, que era um quilombo, na verdade, uma ponte de apoio, onde hoje é a estação de Floriana, aquela região ali, de Floriana, que era do Socorro. E dali ele vai chegando, vai chegar em Chechel e depois sobe lá para a Serra da Barriga. E quando ele chega na Serra da Barriga, está justamente no conflito do racha, onde Zumbi não concorda com o acordo que vai acontecer com o governador de Pernambuco, então, na época, né, o Bernardo Vieira. E aí tem um racha e ele fica lá com Zumbi. Essa figura, ele vai encontrar um camarada que ele ajudou a vender, que era Cafu Melê, um negro congolês de linhagem real, que ele escravizou e vendeu uns 20 anos antes, 15 anos antes, entendeu? E lá eles vão tentar fazer as pazes e ele organizava no Quilombo dos Palmares os cultos. E aí esses cultos era tipo, começa aqui, tal família, tal grupo étnico vai fazendo suas rezas para não misturar, porque antigamente todo mundo fazia, às vezes acabava em briga, segundo o historiador. E aí ele diz que essa figura de Nimodô, ele organiza e ele pronuncia uma coisa que isso às vezes vai chocar. Eu sei que tem uma professora da UFBA, eu não lembro agora o nome, mas durante a aula eu vou lembrar e vou levar ela como referência. Ela fala sobre candomblé e a tradução, a etimologia da palavra. Sobre candomblé, ela leva para o banto. A gente tem uma referência dentro de Fombé de candomblé também, que é invocação ou chamada real, ou chamada divina, que também é uma linguagem de Assobá. Os Assobás diziam candomblé. E diz que, segundo o Eduardo, isso foi pronunciado no Quilombo dos Palmares por Adnir Modô. E a gente vai entender que essa figura, ele é o bisavô do Egum Bacabacá, que é cultuado tanto em Itaparica como em Pernambuco há muito tempo. Nos remotos, né? Não sei se ainda lá, a casa ainda mais antiga, continua cultuando o Bacabacá. Que vai ser quem? João Gogô Xará, falecido em 1912. Né? Que era quem cultuava essa figura, que é o Jeje Vodum. Mas aí, se a gente vai trazer o Vodum, o pessoal vai começar a dizer, né? Vodum em Pernambuco ou morreu em 1912 com João Gogô Xará, ou então morreu em 1977 com Ifá Bailá. Mas, na verdade, o Jeje, vou voltar a repetir, o Jeje que acontece aqui, tanto de Fausto como de Raminho, todos são origem Jeje Boa Viagem. Jeje de Zezinho também é Nagô Vodum, porque são elementos mesclados, daqueles que já traziam também essa mescla, não aqui no Brasil, mas traziam de África para cá. Entendeu? Quando eu venho conhecer Jeje Marri, eu volto a dizer, não é missa de cor presente. Eu conheço na casa do meu compadre, um Bono Fernando. Entendeu? Axé. É onde eu conheço Jeje Marri. O restante que eu conheci são os Nagô Vodum. Ebá é uma etnia. Aí tem aqui no Pernambuco também, fala Jejebá, essa é uma criação. Jejebá, Nagô Ebá, entendeu? Na verdade, esses seriam os mesclados, repositórios recriados aqui no Brasil, afro-brasileiro. Né? Marri, Nagô Vodum, ainda que mesclado o Nagô Vodum, eles vêm da origem dos Assobá, ele tem uma origem africana e não afro-brasileira. Então essa linha ela vai se dar, por exemplo, só pelas heranças. Nós não temos a quantidade de Vodum e não cultuamos o Vodum como o pai Fernando cultua dentro do Marri ou como dentro do Savalu, do Modubi. A gente tem uma palavra dentro da escrita do nome da tradição da gente, Samuel, que é Nagô Vodum Kipô Popô, que é um povo Vodum Mandiaré. Esse povo Popô, Mina Popô, está ali dentro do nome da tradição. Então a gente ficou com poucos Voduns, e aqueles que surgem, e quando dão o nome a gente se alegra e tenta fazer com um pouco que ficou da memória, mas cultuamos realmente mais o orixá. Certo. Porque ficou mais referenciado o orixá, inclusive nós que viemos aqui para Pernambuco, porque Pernambuco, com o Xangô pernambucano, vai dar ênfase, né? Vai quase que dizimar as outras culturas, tanto a Banto, Pai Alabi,
como as outras. Então vai ficar essa pressão. Vai deixar ali uma brecha para o Xambá, que é uma coisa interessante. O Xambá, ele tem uma divindade que ele cultua, segundo o Paivo, Afrequete. Esse é um nome muito familiar para mim, muito mais ainda para Pai Fernando. E está dentro do Xambá. Seria isso um mesclado de Nagô Voodoo, Samuel? Uma pergunta, viu? Olha, eu não posso lhe responder, mas Pai Fernando pode entrar nessa conversa aí, já que são vocês podem interagir melhor do que eu, né? E Pai Alabi também pode entrar nessa história aí. Eu quero ouvir vocês. Fale aí, dá uma boa noite. Boa noite. Tudo isso que nosso querido Pai Gilmar, meu compadre, né? Fala sobre Pernambuco, muita coisa eu desconheço, né? Porque não sou pernambucano, né? Tenho minha casa Vodum, minha rua Vodum, instalada em Pernambuco, né? Para mim, o que eu conheço realmente é meu jeje, né? É o que eu faço dentro da minha casa, aquilo que me foi passado, né? A gente sabe da existência de muitos voduns, de muitas histórias, né? A gente ouve, né? Povos, né? Que chegaram, pessoas que chegaram, se fixaram às vezes num estado e acabaram por perdendo a história, né? Eu acredito que Pernambuco teve muita coisa. Eu já ouvi falar muito, né? Inclusive em Rio de Janeiro, em São Luís do Maranhão, né? No próprio Maranhão, sobre pessoas que passaram, né? Fizeram história. Pessoas que eram do Vodum, né? Fizeram história dentro do estado de Pernambuco, mas infelizmente, né? Por algum motivo, por algum sei lá, por alguma dificuldade, né, acabaram por se perder, né? Essa questão de Afrequete, né? Essa é um dos nomes aonde Vodun Afrequete é mencionado, né? Até mesmo no próprio Benin. Eu já tive conhecimento sobre a presença desse Vodun no terreiro do Xambá, né, na casa de Xambá, mas eu não tenho assim o conhecimento, né? Tenho um conhecido aí em Pernambuco que é um sacerdote e a mãe dele foi iniciada dentro do Xambá e quando ele comenta com ela, né? Ela joga a conversa pro lado de lá, deixa dessa conversa, né? Porque segundo a história, essa coisa do Nagô dentro de Pernambuco ela foi muito forte, então o povo Jeje ele foi muito negado, né? Entendeu? Quando eu cheguei em Pernambuco, quando se falava em Jeje, eu conheci muitas pessoas velhas, pessoas do terreiro de Paiadão, do sítio, muitas pessoas do Nagô, né? E tudo. E quando se falava de Jeje, tinha muita gente que dizia: mas vocês são aqueles que têm aquelas quartinhas de água na comieira da casa? Aquilo não é santo, não. Aquilo não é orixá, não. Entendeu? Então, assim, eu, no papel do mais novo, eu acabava me calando, né? Que eu não ia me trocar, bater boca com o mais velho, que eu não sou doido, né? Então, mas que essa coisa, essa resistência, quando eu falei na minha live que nós somos grupo de resistência como candomblé, e também como tradição e religião, né? O povo Vodun já passou por muita coisa, entendeu? Então, assim, nós fomos muito negados. Então, eu entendo, né, a fala do Pai Gilmar, a fala do Odés Kennedy, em relação ao Nagô Vodun, né? O Nagô Vodun, ele é um povo, né, que até hoje é presente, sim, né? Muitos autores de livros foram infelizes em citar o Anagô como gentalha, como ralé, como coisa que não prestava, e não é, né? A gente sabe que é uma palavra que até ela possa até querer diminuir, mas ela não tem esse significado, entendeu? Essas divindades orixá que acabaram formando culto dentro do próprio Benin, eles são reais, eles existem, né? O povo Marri, ele não trouxe o Anagô Vodun, ele não criou o Anagô Vodun aqui, entendeu? Isso é histórico,
tá? Não, houveram misturas sim, principalmente com Queto, né? Mas o Anagogodum, ele já existia, né? Já existia o Odé, já existia o Oxum, né? O Oxum, já existia Iemanjá, já existia voduns que eram espelhamentos de um orixá, entendeu? Então, para a gente assim, é muito forte falar sobre isso, né? A questão do Avrequete, esse é um vodum assim, que é bem antagônico, né? Feito leba, que a gente conversou sobre isso. Avrequete foi muito tempo confundido por Logum Edé, né? Que para nós Logum Edé é uma divindade Odé, né? Um Odé, um caçador, né? E só que esse Vodum, ele foi muito escondido até pela história dele, pela origem dele, pela essência dele no próprio Benin, né? Inclusive eu sou de uma época onde se falava, os mais velhos falavam que sacerdotisas e sacerdotes antigos diziam que quando você já estava velho e queria pedir a morte, você iniciasse um avlequete. Entendeu? Então, assim, é muito engraçado até isso, né? Poxa, chega um avlequete para mim, eu não posso iniciar. É meu sonho, né? É meu sonho. Mas nunca chegou. Então, assim, hoje eu sei o porquê, eu entendo, eu sei qual é a fundamentação disso, o porquê que os nossos mais velhos de diáspora insistiram nessa história, né? Que eram formas de preservar, né? A todos nós. E a gente sabe que o povo Xambá, assim, hoje em dia, o Brasil ainda pergunta o que é Xambá, né? E a gente vê que é um povo extremamente organizado ainda dentro de Pernambuco, né? Que eu até incito as pessoas a conhecer o Xambá, porque eu mesmo, eu sou assim, gosto, acho lindo. Da primeira vez que vi, me encantei, entendeu? E com certeza eles devem ter. Não é possível que exista uma divindade com o nome de Afrequetê, né? Porque na Bahia também era conhecido por esse nome, né? E a gente sabe que naquela região do Togo eles usam muito esse nome, né? Onde Afrequetê toma uma posição de um vodum fêmea, né? Então nós temos toda essa história. E como o Pai Gilmar fala aí, a gente tem para a gente entender essas famílias, esse legado que foi deixado pelos nossos povos, pelos nossos ancestrais, realmente a gente tem que estudar muito. Entendeu? E eu acredito que isso também se dá com povos do Benin, com povos de Nigéria, entendeu? Com o nosso povo, né? Essa coisa da perda, essa coisa da história, do ir buscar, né? O que a gente não pode é insistir naquilo que a gente sabe que não existe, né? Não existe. Por exemplo, rapidinho, não querendo tomar a fala do pai aí, esse Vodum, Antolu, né, pra gente, foi conhecido aqui no Brasil por Otolu. Esse Vodum nós não temos, nós somos conhecedores de algumas coisas dele, sim, mas nós não temos. Já o pessoal da onde eu originei, o povo Savalu, ele já tem, entendeu? Já tem esse culto. E olha que o nosso povo Marri, o Marri ele é um povo, né? O Savalu é uma cidade, é um estado, né? Então, o povo Marri, ele vive até hoje dentro do Savalu, entendeu? E por que que nós não adquirimos essa divindade, vamos dizer assim, entendeu? Que é tão importante, né? Para o povo, porque vem de uma determinada família. Então, um dia desse eu estava conversando com o Kenneth, a melhor coisa que tem é você se manter naquilo que é seu. Exato. Entendeu? Aquilo que você perdeu e que você acaba vendo uma ponta, entendeu? Você vai lá, tenta puxar, vê se aquilo ali realmente é teu. Se não for, deixa para lá. Entendeu? Porque você vai confundir, você vai complicar. Entendeu? A melhor coisa que tem é a nossa raiz, é a nossa família, né? A gente falar a nossa língua, né? Aquilo que a gente professa. Como é que professa? Então, as pessoas, o que eu oriento, que as pessoas que estão do lado de fora, que não são iniciadas ou que querem conhecer nosso povo, que conheçam, né? Sem querer nos derrubar, sem querer nos pisar novamente, porque nós não precisamos mais disso, né? A gente não precisa mais ser massacrado, entendeu? A gente quer ser reconhecido, né? A gente quer ser reconhecido como Nagokodum, como Marri, como Angola, como Congo, como Quetu, entendeu?
para que a gente possa trabalhar pelas pessoas. Somente isso, a gente não quer nome, ninguém quer nome. Né? Você não consegue um nome tal se você não casar com uma pessoa com aquele nome. Entendeu? Então, assim, a gente também, nossas nações, eu só posso professar e falar de outro se eu me juntar com aquele outro. Né? Aí eu posso, entendeu? Então, assim, vamos conhecer, vamos estudar, vamos procurar, é muito importante, né? Essa fala do Pai Gilmar aí, já falei muito, gente. Vamos deixar papai lá vir, pelo amor de Deus. Obrigado, Pai Fernando. Boa noite, gente. A bênção a todos vocês. Boa noite, meu pai. Orixá abençoe. Fernando, o Senhor sempre me contempla com a sua fala. E parabéns, Pai Gilmar, Pai Kennedy, pelas histórias de vocês. O que o Pai Fernando disse aí, é necessário realmente conhecermos da nossa ancestralidade. E hoje nós temos um diferencial, uma facilidade para buscarmos estas informações. Eu tenho visto muito algumas divergências entre informações lá da Bahia, informações daqui de Pernambuco. O Pai Gilmar falou sobre ancestrais da minha tradição. Quase agorinha eu vi aqui que entrou o noivo da bisneta sanguínea de Felisberto Benzinho. Ele estava aqui assistindo a live, ele mora lá em Salvador, meu amigo. E, assim, independente dessas divergências, até porque Candomblé é uma religião familiar e foi durante muito tempo constituída através da oralidade. Algumas questões se perderam, outras questões foram modificadas, aí existe até uma certa, eu não vou dizer que é briga, mas existe uma certa, vou repetir, rivalidade sobre a questão do sítio de Paiadão, sobre a questão do candomblé soteropolitano, que existem registros de que Bamboché veio até Pernambuco ajudar a estruturar o Ilhéu Balgunté, e que as pessoas que eram daquele axé vieram para cá, para Pernambuco. Aí aqui em Pernambuco já existe uma outra situação, que foram as pessoas do axé de Pernambuco que foram para Salvador e foram para o Rio de Janeiro ajudar a estruturar candomblés quetos. Aí assim, mas independente dessa situação, dessas divergências, o importante é estarmos unidos, o importante é buscarmos esse conhecimento respeitando ao outro, né? Porque divergências já existem muitas. Já existem os de fora que querem nos destruir. Nós, da própria religião, queremos destruir um ao outro, eu acho que não é admissível. Eu tenho que respeitar o espaço do outro, eu tenho que respeitar o conhecimento do outro, e o que é mais importante, trocarmos essas informações. Assim como os nossos ancestrais trocaram tantas informações. E quando o senhor fala sobre o Nagô Vodun, aí o Pai Fernando aí fez algumas considerações também, eu fico me perguntando, as pessoas dessa contemporaneidade que ficam brigando e lutando por um purismo, onde está esse purismo? Qual é o terreiro que existe esse purismo? Porque desde da ancestralidade que foram aglutinados, que foram miscigenados, povos bantus, povos Efon, povos iorubanos, um terreiro iorubá, um terreiro de tradição queto, cultua divindades que não são da tradição queto. E aí, aqui no sítio de Paiadão, existe uma divindade que é oriunda da tradição Grunci, a tradição sanguínea de Obabií, Manhaninha, fundadora do Opoafonjá, que é Babaca Japricu. Então, assim, é uma outra tradição. Não é nem queto, não é nem povoió. Mas, assim, o sítio de Paiadão cultua essa divindade. E aqui é cultuado como sendo Oxalá, né? Aí, novamente, eu pergunto, onde é que está esse purismo? As pessoas ficam lutando por um purismo que não existe. Quando nós vemos que essas tradições que se reorganizaram aqui no Brasil começaram a praticar coisas de outras tradições. E eles fizeram isso sem confusão alguma, sem briga alguma, porque foi a única forma deles, ao menos, padronizarem uma coisa
que eles estavam reformulando. Ou seja, como eu vou passar adiante a minha tradição se eu não tenho pessoas suficientes daquela mesma tradição para passar o conhecimento comigo? Então é isso que é o candomblé hoje, né? O candomblé de antes que nós vivemos hoje, essa miscigenação de povos de várias tradições, de várias etnias, iniciados para diferentes orixás, diferentes inquices, diferentes voduns. E o importante, o mais do que tudo, é o respeito. A primeira live foi o do Tata Tavaloquecere, o pai Emanuel. E hoje eu estava conversando com o irmão de Santo Meu de Salvador, e existem algumas pessoas da própria tradição de Queto que cultuam inquice. Existe uma festa anual nessas casas, e olha que são casas tradicionais. Não estou falando das casas bicentenárias soteropolitanas, mas de casas tradicionais também, que cultuam inquice, que fazem festa para tempo, de gente iniciada para orixá, que também dá inquice, porque essa pessoa teve uma história dentro da tradição banto também, e da inquice, também da orixá. E foram pessoas extremamente, essa que eu estou falando, não vou citar o nome, já falecida, foi uma pessoa extremamente respeitada no mundo do candomblé e até na política, na política brasileira. Ninguém ousava dizer que essas pessoas estavam erradas. Ninguém ousava dizer que essas pessoas estavam fazendo mistura. Até porque elas não faziam a mistura. Elas tinham propriedade daquilo que elas estavam fazendo. Exemplo, uma pessoa de Queto, do Nagô Queto, casar com alguém da tradição Jeje. Consequentemente, esse próprio terreiro vai sofrer alguma influência. Pessoa de Jeje... Natural. Oi, pai? Vai acontecer a interculturalidade natural, por proximidade e convivência. Pessoas de Jeje que se casaram com gente da tradição banto, da tradição Angola, consequentemente esse templo sofreu essa influência. Sofreu não, né? Ganhou com essa influência, que eu não acredito que sofrer. Ganharam com essa influência. Porém, muitas casas cultuam ainda aquilo que é a sua base. Exemplo, a Casa Queto cultua Queto, embora tenha tido influência Angola, embora tenha tido influência Jeje. Porém, em algum momento específico do ano, aberto ao público ou não, vai ter uma festa para aquela divindade que não é da tradição Queto. E isso é bonito, e isso é respeito. Quantas e quantas pessoas da tradição Nagô, na tradição Yorubá, enfim, que é o Nagô Vodum, que é o Nagô Queto, que é o Ijixá, que é o povo Xambá, quantas pessoas da tradição Yorubá que dão caboclo? Eu conheço pessoas da tradição Jeje, e isso é riquíssimo lá em Salvador, que dão caboclo também, né? E axé, meu pai. Assim, é necessário fazer esse reconhecimento de pertencimento ancestral, até porque o caboclo é o nosso ancestral brasileiro. Então não tem como nós, nascidos aqui no Brasil, com sangue brasileiro e africano, não cultuarmos, não reverenciarmos caboclo. Durante muitos anos, eu lembro disso, quando as pessoas ficavam criticando. Quem é do Queto puro não dá caboclo. Quem é do Queto puro não dá mestre, não dá pombagira, não dá... Mas se não dá caboclo é porque não tem, né? Mas eu fico perguntando uma situação que é pra gente refletir. Quem é que é Queto puro? Porque para ser Queto puro tem que ser originário de lá da terra de Queto. Nós aqui não somos Queto puro. Nós somos descendentes e olha, eu não sei nem que descendência é. Eu não sei nem se eu consigo falar o nome dessa descendência. De tantas gerações que são. Então eu não posso dizer que eu sou Queto. Eu sou Nagô Queto. Isso sim. Aí essas pessoas dizer que dar caboclo não é ser Queto puro. Então quer dizer que nós não reverenciamos os nossos ancestrais. É necessário compreender que aquela água que nós aspergimos no chão, aquela egé que as primeiras gotas vai para a ilé, vai para a terra, não é só para os nossos ancestrais africanos, não. São para os nossos ancestrais brasileiros também, nossos ancestrais indígenas. Mesmo que nós não saibamos que é para eles. Mas eles são os donos da terra. E aquela terra está sendo reverenciada
com todos os donos que são os nossos ancestrais. E Ave Maria, eu vou parar de falar, porque senão vou falar demais. Desculpa, Fernando. Olhe, vocês querem que essa live dure 3 horas, né? Mas vamos lá. Olha, vai estar lá, tá falando aqui, a pessoa que você falou era filha de Oxum e Juntó era tempo. Eu sei dessa história, ele começou a rir aqui. O pessoal pedindo gratidão. Mas vamos deixar o povo no anonimato, viu? Olhe, me deixe, viu? Por favor. Olha, não, mas aproveite, essa live tá ficando muito séria. Vamos cantar. Pelo menos vamos cantar, vamos louvar. Esse é o momento. Eu queria que o senhor falasse. Me permita fazer 3 em 1 dentro do tema na Govudum e da abordagem das contribuições que teve de compadre. Tá bom, com certeza, fale. Veja só, viu? Vai falar. Olha, Pernambuco é engraçado e vamos ver uma coisa. Mas, depois me prometa que vai cantar. Porque vai ficar muito sério. Vou cantar, mas já vou começar. Tá, Fernando? Olha, se eu digo assim para o senhor, tá. Já tá dando uma referência, não tá? O tá? Com certeza. Mas como se eu digo palavra ori. Também. Aí a gente aqui tem pessoal que diz que é puro, de pureza. Se fala muito em Recife, né? Ainda se fala, infelizmente. Aí fala assim, ó. Tá, Ogum tá, ilê. Minha mãe, quando a gente diz isso, ela tá bem doentinha, ela não deixa de bater na cabeça e as pessoas que são mais novas não entendem o que é isso, pai Fernando. É tudo diz, tá, Ogum tá, ilê. Ó, entendeu? Aí a gente vai cantar pro Baluaê, né? Nas casas ditas de ramificações de Urubai. É um panzoê, panzoá. E onde é que tem esse Z, meu pai, dessa palavra em Urubá? Tem, pai Alabi? Não tem. Pronto. Alguém está cantando alguma coisa que é uma reza do outro. Né? Então vai quebrando a pureza. E eu acho mais interessante, pai, meu irmão Samuel. Veja só, irmão. Em Pernambuco tem umas coisas de transformação, viu? O pernambucano ele é muito versátil. Até o ano de 2014 se cantava uma cantiga dentro de Urumilá do Ifau Bequeruate, que é a referência de Nagovodum nossa, Ifau Bequeruate. É assim, ô Vodum Coró, ô Babeuê do Pué, ô Vodum Coró, Babauê do Pué, Ifá Toxilebim, Babauê do Pué, Silerim, ô Vodum Coró. Ó Babauê do Pué, Ifá Toxilebim, Babauê do Pué, Silerim, Ô Vodum Coró. A partir de 2016, algumas casas, para não dar essa referência a mais, mas cantar a vida inteira, começaram a cantar Orixá Coró. Aí, meu irmão, fica difícil de buscar essa pureza inexistente. Eu queria só dar essa consideração. Já cantei, viu, meu pai? Mas a cantiga aí não valeu não, tá certo? Tem que ter mais. Pai Kennedy complementa aí, tá pouco. Eu cantei antes de 2010 essa cantiga. E por ter boa memória, eu achei linda na época, em uma casa tradicional de Pernambuco, que vocês vão saber qual é. Eu achei linda e, sem querer, eu memorizei essa cantiga. Anos depois, quando eu retorno lá, estão cantando Orixá, Boró, Boró. E, gente, e cadê a questão do Vodum? Foi para onde? Até a situação que eu falou aí no início, eu, quando conheci a história, quando essa história chegou, não a história apenas falada, mas quando a história chegou aqui em Limoeiro, chegou com o nome de Fatinuqué. Anos depois transformaram para Ifatinuqué. Aí, algumas outras pessoas também ficam fazendo uma pergunta: como é que alguém que é oriunda da terra Iorubá, possivelmente de Ebá, traz para Pernambuco o culto de Iroco? Como assim? E um historiador, ele está vivo ainda, ele faz parte da FENECAB, meu irmão de santo, lá em Salvador, eu não vou dizer a idade não, para ele não reclamar comigo. Diga não que... Não sei se já é aposentado ou se ele ainda continua lecionando na UFBA. E em 2011, mais ou menos, começamos a conversar
né? Ali nos banquinhos do elevador Lacerda, e quando eu disse que era de Pernambuco, estávamos eu e um amigo meu, de Exu, ele começou a falar do candomblé de Pernambuco, e ele nos mostrou um registro que dizia que Fatinuqué era uma das esposas de Bambocheu Biticô. Eu falei, homem, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ele, pois é, nós temos esse registro. Tanto que Bambocheu Biticô foi até Pernambuco ajudar a estruturar o sítio de Paiadão, o Ilhéu Balgonté. Aí ele até me fez uma pergunta. O que era que tinha Bambochê com Fatinuqué para ele sair de Salvador e ir até Pernambuco fazer essa estruturação? Tinha que ter tido alguma coisa. Ele não ia até aí. Ah, se conheceram pelo quê? Ele ainda até utilizou esse termo. Se conheceram pelo telefone? Claro que não. Ele já tinha um conhecimento prévio. E alguns registros levam a compreender que ela era uma das esposas dele. Vai ver. São essas histórias, são esses registros que me deixam cada vez mais fascinado pela nossa tradição. Tá certo. Vai de cantiga, em homenagem a essa narrativa de Paralabi. Vai, tem que ter cantiga, porque senão fica muito sério. É muita história pra gente. Pai Emanuel não está falando de mim. Pai Emanuel está dizendo que esse povo é muito velho. Então isso é com o pai Fernando e com o pai Gilmar. Comigo não é não. Tá vendo, compadre? É assim, viu? Pai Kennedy vai cantar ou pai Gilmar? Eu vou mais um e vou deixar para Kennedy. Tá bom. Porque aí eu já vou... Coisa de Ogum, né? Coisa de Ogum. Já tem um mato ali para abrir um caminho aqui, viu? Tem que fazer um lonã. Vamos lá. Axé. A gente cantar uma que a gente gosta bastante. E ela também é cantada. A gente descobriu recentemente que ela é cantada em outros estados. Ela é muito interna, né? Porque trata de lembrar de Ogum como o primeiro caçador. Né? Assim. Ogum roxo, Ogum roxo. Ah, céu, Ogum, bloqueio, tobi, odé. Ah, céu, Ogum roxo, Ogum roxo. Ah, céu, Ogum, bloqueio, tobi, odé. Ah, céu, Ogum, bloqueio, tobi, odé. ah, céu, Ogum roxo, Ogum roxo. Ah, céu, Ogum, bloqueio, tobi, odé. ah, céu, Bloqueiro, tobi, odé. ah, céu, Para mareque, e Ogum abá, Ogum abá. Para mareque, Ogum abá, para Ogum abá, Ogum abá. O velho Ogum, Ogunhê. mata curioso. Benção, meus irmãos, benção, compadre. Pai abençoe. Sua bênção. Sua bênção. Primeiro os mais velhos, pai Fernando. Pai Kennedy, vai cantar? Opa! Tem cantiga? Vai de cantiga? Em homenagem, né? Olha, e só para combinar com a gente a gente vai cantar e logo em seguida a gente segue para as considerações finais, para a nossa live não ficar muito grande. Senão a gente não consegue, porque quanto maior fica, mais difícil a gente consegue, vai ter que editar, e aí a gente tá fazendo a live mais ou menos de 1 hora. Então, o senhor canta, e logo em seguida a gente vai para as considerações, porque a live tá muito linda. Se deixar, a gente vai até de manhã aqui, viu? Gratidão. Eu gostaria de tirar uma cantiga, né, para o nosso Rei Senhor da Terra, o Baluaê, né, Sapatá, que é quem nos permitiu fazer essa ponte, né, esse elo entre os dois povos, né, constituir a nossa tradição Nagovodum, né, até porque ele é o grande rei Anagono, né, ele é quem carrega e ostenta esse título, né, por ter trazido, né, o culto dos orixás para dentro do Vodum e os Oduns para dentro do culto de orixá. Então, eu queria tirar uma cantiga para Sapatá,
né, para o nosso rei, né, Senhor da Terra. Vamos lá. Oh, Dahomey, numa loqueiro, oh, Dahomey, numa loqueiro, e azonsu é Dahomey, numa loqueiro, e ave mas é Dahomey, numa loqueiro, oh, Dahomey, numa loqueiro, oh, Dahomey. Numa loqueiro é azonsu é Dahomey, numa loqueiro é ave mas é Dahomey, numa loqueiro é cavalo mulu, cavalo mulu, araê, araê, cavalo mulu, cavalo mulu, cavalo mulu. Ah, roubou, atotô, ajudou. Acha, lebe. Lindo! Olha, só falta então agora Pai Fernando, Rubono Fernando, cantar para Caboclo, porque falou de Caboclo, não pode deixar de cantar, não. Aí a gente tem que cantar. Assoviou, a gente canta, vai! Acabou. Oh, meu pai. Nós temos uma cantiga que ela é cantada dentro do tambor de mina. E eu também já vi cantar em outro ritmo, em samba de caboclo, na Bahia, que fala assim. Eu gosto muito dela, só que eu vou cantar no meu ritmo, tá? Nós cantamos assim. Verde é a esperança, amarelo desespero, verde é a esperança, amarelo desespero, o azul traz a liberdade dos caboclos brasileiros, o azul traz a liberdade dos caboclos brasileiros, verde é a isso. amarelo desespero, verde é a esperança. Amarelo desespero, o azul traz a liberdade dos caboclos brasileiros. E capô. Rombaxê. Nós temos uma cantiga, dentro do tambor de mina também, nós cantamos na família do Codó, né? Onde nós citamos Pernambuco. Veja só como é que é essa cantiga. Ela é assim... Peraí, que agora eu me perdi. Tem uma cantiga muito boa. É a irradiação, né, meu pai? É rosa, é rosa, é rosa de todo ano. É rosa, é rosa, é rosa de todo ano. Luizinha é uma rosa, é rosa de todo ano. Ô Luizinha é uma rosa, é rosa de todo ano. Aí fala assim também. É rosa, é rosa, é rosa de todo ano. É rosa, é rosa, é rosa de todo ano. E a rosa que mais cheira é a rosa pernambucana. E a rosa que mais cheira é a rosa pernambucana. É muito lindo. Codó, salve Codó. Pai Alabi, para fechar, e a gente segue para as saudações e encerramento. Vamos lá. Como a nossa casa ancestral está em festa, cantaram aí para as divindades da terra, estamos no mês das mães, nada melhor do que homenagear nossa grande mãe. Ore eu! Sei que o tempo da internet vai dar, mas bora fazer em Ijexá. Oromimá, 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 Oriabado, Oromimá, 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 Oriabado, Oromimá, Oromimá, Oromimá,
Ora aí, eu. Ora aí, eu. Demais. Que Oxum nos cubra de êxito, que as águas de Oxum fertilizem nossas vidas. Por favor, Acho que que Oxum lave para bem longe dos nossos caminhos. Axé, axé. Então, acho que foi linda, acho não, tenho certeza, foi linda. Todo mundo tá amando aqui, todo mundo elogiando. Mandaram o Pai Careca cantar, já cantou. Então, então a gente vai para as considerações finais. Muito obrigado a todos vocês por acreditarem nesse projeto lindo. Lembrando que a gente, breve também teremos conversa de terreiro, que aí a gente não vai parar mais de ter esse bate-papo aqui, mas também fazer uma chamada para o curso, né? O curso de História e Cultura dos povos de matrizes africanas. Então a gente vai tratar sobre os povos Banto, povo Jeje, Nagovodum e o povo Queto, do estado de Pernambuco. Essa é a proposta desse curso inicial. Temos outras tradições em Pernambuco? Temos, mas a princípio a gente vai começar esse projeto menor e a gente vai ter algumas participações de alguns professores que vão falar sobre filosofia, etnomatemática e racismo. A gente vai trazer outros temas que serão transversais. Então, esse não é o Instagram oficial do Conexões. O Instagram oficial do Conexões é @conexõesafricanas. Esse é só provisório para a gente poder fazer essas lives, mas todas as lives aqui, o replay vai ser postado lá no Conexões Africana. Se passar de 1 hora, será postado em 2 partes, que a gente vai dividir, e será, eu acho que já passou de 1 hora, mas que bom, a gente vai postar em 2 partes. Então assista a primeira parte e a segunda, porque a segunda sempre é melhor. Então, mas só vai entender a segunda se assistir a primeira. Então, esse é o conselho. Então, Pai Kenneth, quero agradecer e queria que o senhor fizesse as considerações finais. Aí segue para Rubono Fernando e depois para o Pai Alabi. Gratidão. Eu não tenho palavras para expressar o tamanho da gratidão, que é fazer parte desse projeto e estar aqui com sacerdotes, né, que para mim são referência, né, e compartilhar desse saber, né, dessa grande gama de conhecimento que é o candomblé pernambucano, né, cada um dentro do seu axé, dentro da sua casa. Né, agradecer a Rumbono Fernando, a Pai Alabi, a meu pai, Gilmar também, pai Samuel, né, Tata Taualoquecerê também, por estar junto com vocês, né, durante esse tempo, né, e poder conhecer vocês cada dia mais. Né, e pegando um gancho na cantiga que o pai Alabi recitou para nossa mãe Oxum, né, eu quero dizer que Oxum e essa cantiga tem uma importância muito grande para nós, né, que Oxum é a grande mãe que fertiliza a terra com toda a sua água, né, distribuída pelos rios, né, e o que está em 70% do nosso corpo. Né? Então, essa cantiga, né, ela expressa a nossa felicidade por ter Oxum na nossa vida. Porque Abadô Aieieo, né, o milho é feliz porque vê a água. Então, nós somos felizes porque vimos Oxum. Então, só gratidão, né, e espero que eu possa cada vez mais contribuir com vocês, né, e aprender mais ainda com vocês, porque de todos eu sou o caçula, né, então espero acumular bastante experiência, né, com o caminhar desse projeto. Meu Colofé a todos, meu Motumbá, meu Macuyu e Saravá também para todo mundo, que é da Jurema Sagrada também. Pai Fernando. Bom, gente, é muito rápido aqui agora. Eu também venho agradecer a todos, tá? Pedir a bênção a todos. E que Vodun também vos abençoe. Né? E também agradecimentos, né? Primeiro a Maú, né? A Deus por permitir, né? A gente aí trabalhando, né? Em prol da nossa tradição, das nossas religiões, da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, né? Agradecer
ancestrais, nossos voduns, orixás, inquices, encantados, né? Agradecer a Samuel aí por essa oportunidade, tá? Agradecer a nosso querido Pai Jumar, meu compadre, a Kennedy, a Balabi, ao meu querido Tata, né? Que é meu irmão, meu amigão, e a todos, né, no projeto, e chamar a atenção a todos para o nosso curso aí que está se aproximando, né? Está chegando aí, para que pessoas possam conhecer um pouco da gente, né? Conhecer, se inteirar daquilo que nós fazemos, de como nós somos, né? Conhecer da nossa religião dentro da nossa África, dentro de Brasil, né? Então é isso aí. Um beijão para todos e feliz aí por estarmos juntos, né? É isso aí. Agradecer a todos aí. Axé. Pessoas, eu quero agradecer a todos. Vou falar o nordestino, a todos vocês, né, por esse momento. Dizer que cada dia, cada quarta-feira é especial. Eu acho que as quartas-feiras, minhas quartas-feiras já não são mais iguais. Já não são mais as mesmas. E o próprio coração, quando eu acordo na quarta de manhã, já diz, ó, de noite. Tem Conexões Africanas. E lembrar uma coisa, Conexões Africanas está no Instagram e também está no YouTube. Certo? Vão para lá, curtam, sigam, comentem, que isso vai ser muito bom. Ele faz um marketing tremendo. Gente, eu tô falando do nosso filho. Tá certíssimo. Faça um curso, acesse no YouTube, no Instagram, acompanhado disso, né? E não esqueçam de usar máscara, gente, pelo amor de Deus. Conexões Africanas já nasceu, já está andando, já está caminhando. Então venham conosco, caminhar com a gente. Durante muitos séculos, os outros falaram da nossa religião, jogaram inverdades sobre nossa religião, sobre nosso povo. Já está mais do que na hora de nós, enquanto religiosos, enquanto tradicionais daquela religião, daquela etnia religiosa, falarmos as verdades sobre a nossa tradição, desmistificando esse conhecimento daí, desmistificando essas coisas de que Candomblé é uma religião do diabo, até porque o diabo está escrito, né, no livro secular que pertence a outra religião, não a nossa, e que o Candomblé é uma religião que faz mal, e que nós bebemos sangue, e um monte de inverdades. Então venha conosco conhecer o que é o sangue, quais são os tipos de sangue, o que é sacrifício para o Candomblé, o que são essas nações, Jeje-Marie, Nagovodum, Nagoqueto, a tradição Angola, o que é a nossa ancestralidade. Lembrando que o curso não vai apenas falar sobre religião, porque culturas de matrizes africanas é diverso. E resumir isso em apenas religião é irracional. Então, cultura de matriz africana é nosso caráter, é nossa personalidade, é nossa vestimenta, é nossa indumentária, é a nossa oralidade, é aquilo que nós comemos, até porque quem é que não gosta de um feijão preto, de uma feijoada, de uma pimentinha, de uma bará, de um vatapá, de uma quiabada? Então, assim, vamos procurar saber de onde foi que tudo isso originou, de onde foi que chegaram, porque se formos obedecer a linguagem europeia, o caçula seria chamado de Benjamin. Mas acontece que nós falamos uma língua africana e chamamos o nosso caçula de o filho mais novo de caçula. Isso, para as pessoas que não sabem, é da língua banto, da língua kikongo, né, que é uma das ramificações do tronco banto. E uma sonoridade que é uma palavra que nós usamos muito quando dizem assim: ô Fernando, tu comesse? Aí as pessoas, é um termo da língua iorubá que significa sim. Então, assim, exatamente, é bom termos esse tipo de conhecimento. Vamos lá, vem com a gente. Sim, ele é tão bom demais que esqueceu de fazer o convite da live dele. Então, veja bem, gente.
Olha, próxima quarta, aqui ainda no Instagram, @SamuelDaLuxOficial, a gente vai ter uma live também, tão boa quanto a de hoje, boa quanto a que foi de ontem, e a de anteontem, cada dia melhor. E todos vamos estar aqui. Vai ser a live do Babá Alabii, para falar sobre história e cultura do povo Queto. Não vai ser especificamente do povo Iorubá, mas Queto. A linha dele é Queto. Então a gente vai falar de um Queto de Pernambuco. Isso que é o diferencial. Então, vem para nossa live na próxima quarta, às 18h30. A gente inicia pontualmente, viu? Venham mesmo. E essa live vai estar o replay lá tanto no Instagram do @Conexões Africanas, também tanto quanto no YouTube. E agradecer a Tata Tawalo Kessirei, que está aqui, ficou a live toda conosco. Gratidão, Tauá. Na próxima você vai estar aqui com a gente. Tá bom? Boa noite, gente. Gratidão a todos. Por favor, todas e todos. Compartilhem essa live. Tchau, tchau. Orixá abençoe a todos. A todos nós. Gratidão.